Bom dia, pessoal! Bom dia, então quem for chegando já vai colocando aqui se vocês estão conseguindo me ver, me ouvir bem, coloca aqui se a minha imagem e o som tá tudo ok. Perfeito. Então assim, sejam todos muito bem-vindos, né? Para quem não me conhece, eu sou a Tana, sou uma das closer aqui da academia, né? Faço toda a parte de vendas. E assim, eu converso diariamente com donas de negócio. Então eu já quero falar que vocês são um diferencial, né? Sábado de manhã a gente aqui em live buscando conhecimento para crescer ainda mais seu negócio. E assim, eu quero compartilhar com vocês várias dicas, várias estratégias para a gente vender e aumentar o faturamento. Parar de depender, né, somente do cliente novo que a gente está investindo lá no tráfego, das pessoas que vão conhecendo a nossa loja, passando na frente, e a gente começar a vender para quem já é nosso cliente, né? Para a gente manter esse cliente, porque é aí que está o verdadeiro ouro, né? A gente vende para quem já nos conhece, para quem já sabe a qualidade dos nossos produtos. Então a gente vai focar bastante nisso hoje, tá? E assim, eu vi que tem bastante pessoas chegando agora. Comenta aí se vocês estão me ouvindo, se tá tudo ok. Eu já tô vendo que tem vários dos nossos parceiros, nossos mentorados por aqui. E isso é muito bacana. E assim, apliquem todas as estratégias que eu vou passar, porque eu tenho certeza que vai trazer resultado. Né? Muitas empresas que a gente conversa hoje diariamente ficam correndo atrás de novos clientes sem ter o resultado, investindo pesado lá nos anúncios para trazer, né, um cliente novo. Que foi como eu falei, o lucro está verdadeiramente nos clientes que a gente já conhece, né? Nos clientes que já estão ali conosco, que já estão sabendo da qualidade do teu produto. E assim, não sei se vocês sabiam, mas é 5 vezes mais caro a gente trazer um cliente novo do que a gente vender para quem já nos conhece, que não tem custo algum. Né? A gente ter alguém ali que já está ali dentro da loja, já está buscando um pouquinho mais, mas muitas vezes é uma pessoa que não tem tempo para comprar e precisa de uma atenção especial, né? Ou precisa ali de alguma outra opção de roupa, né? Se vocês estão de loja de roupa, então a gente começa a usar uma outra narrativa para trazer esse cliente. E assim, eu quero já começar com uma coisa que é mega importante de a gente saber, e muitos donos de negócio que conversam conosco não têm ideia de como fazer isso, ou não sabem que é necessário ter isso dentro da sua empresa, que é o ICP, o cliente ideal. Quem que é o meu cliente ideal? Como que eu vou pesquisar? Como eu vou entender ele? Né? A gente vê hoje na internet muitas pessoas só publicando ali as coisas, publicando seus produtos, sem direcionar para nenhum público, sem saber com quem eu estou conversando. Então eu preciso também entender esses pontos. Quem que é o meu cliente? Quem compra o meu produto? Né? O ICP ele vai definir isso. Com quem eu quero conversar, né? Hoje, se você é, por exemplo, uma dona de loja de roupas, né, de moda feminina, quem é a mulher que eu quero atingir? Qual que é o emprego dela? Se ela é casada, ela é solteira, ela tem a média mais ou menos de qual idade? E isso tudo são informações que a gente utiliza não só para rodar lá no tráfego, mas a gente também precisa saber para poder vender para essa cliente, para a gente poder engajar ela ali com a nossa loja. Né? A gente usa muito isso lá dentro do remarketing, né? Quando a gente vai direcionar para o cliente nosso anúncio e eu preciso que ele se conecte comigo através de um vídeo, de uma chamada. Então eu começo a trazer essa narrativa. Se vocês repararem, os vídeos da academia, todos têm essa estratégia. Todos começam com você, empreendedor, dono de negócio, que quer crescer, quer vender mais. Porque esse é o intuito, esse é o nosso propósito, né? Fazer os nossos mentorados, nossas empresas crescer, vender cada vez mais todos os dias.
Então vocês têm que buscar isso, identificar isso dentro do perfil de cliente da sua loja, do seu empreendimento. Né? Como que eu faço para identificar o ICP? Eu começo a pesquisar, né, dentro das clientes que já compraram, quais são as características que elas têm. Né? Mais ou menos qual que é o nível de consciência delas, o que elas já viram no meu produto, o que elas buscavam sobre o meu produto quando encontraram a minha loja. Então eu começo a trazer essas características para dentro dos meus anúncios, para dentro da minha comunicação dentro do Instagram. E assim, eu queria entender de vocês. Vocês já mapearam o ICP aí da loja? Vocês já sabem mais ou menos quais são o cliente ideal de vocês? Coloca aqui no chat. Coloca assim aqui, eu quero saber quem já fez. Né? Porque eu vi que tem a Ana, tem a Leni ali. Me conta, vocês já aplicaram essas estratégias? Aqui. Ó, a Gi também, nossa mentorada, tá chegando por aqui. Perfeito, Nanda, é isso mesmo. A gente tem que entender para quem a gente vende. A gente precisa direcionar dessa forma, o com quem eu quero falar. Tudo começa lá na comunicação. A gente tem que alinhar isso. E assim, outro ponto que eu acho super interessante a gente classificar no ICP é quem a gente não quer vender, quem não é o nosso perfil. Porque também acontece isso, se eu não direciono no digital, né, uma comunicação bacana com quem eu quero falar, vai chegar muitas pessoas que a gente vai classificar, não, mas não era isso, né? Aquela pessoa que pergunta o preço, não evolui, não responde, e eu acabo me frustrando, mas lá na minha comunicação não tá nichada para quem eu quero falar. Então eu tô conversando com essas pessoas também. Quando eu tenho uma comunicação assertiva, eu identifico com quem eu quero falar, eu também acabo deixando de lado as pessoas que não têm características de compra, que é o que a gente quer dentro do digital. Eu quero ser assertivo com o meu público, vender para eles de uma forma mais direcionada. Exatamente, a gente começa a ter um custo muito alto lá no tráfego, né? Para direcionar da maneira correta se a minha comunicação não tá bacana. Eu vou investindo pesado e não vou tendo os resultados que eu quero porque os meus criativos não estão falando também com o público que eu desejo. Então a gente tem que ir identificando esses pequenos pontos, mapeando esse ICP dentro da empresa para ser o mais assertivo possível, para eu conseguir direcionar de maneira mais assertiva. E assim, outro ponto também que eu acho super válido de a gente conversar um pouquinho mais, que é outra coisa, outro pilar, né, muito bem direcionado, que a gente vai vender mais através dele também, é o LTV, o tempo de vida útil do meu cliente. Muitas empresas, né, já fazem isso e não sabem nem metrificar. Então, o LTV é um dos pontos onde eu vou trazer o meu cliente novamente para comprar dentro da minha loja. Eu vou agregando valor àquele cliente que chegou. Como que eu faço isso? Como que eu vou saber o que é o LTV, se eu estou aplicando, se eu estou fazendo? O LTV é o tempo de vida útil. Quanto tempo eu demoro para vender para aquele cliente e o quanto eu vou vender para ele. Vou te dar um exemplo. Vou usar a loja de roupas, que é o público que a gente mais vê aqui dentro do Instagram. Se eu tenho uma loja de roupa, o cliente vem até a minha loja, é um cliente novo, chegou ali. Ele comprou lá uma camiseta. Compra uma camiseta. Quem me disse que ele não pode comprar uma calça, um tênis, né? Que ele não pode comprar um acessório, o conjunto da camiseta que ele levou? O LTV é isso, é tu trazer esse cliente de volta pro jogo. Tu chamar ele lá no WhatsApp e falar, olha fulano, então, chegou aqui uma calça que vai combinar com a camiseta que você comprou aquele dia, lembra? Assim eu começo a agregar valor para um cliente que muitas vezes ia comprar uma vez e por conta da correria ali do dia a dia, não ia voltar para minha loja. Então eu começo a usar essa narrativa também, começo a trazer ele de volta. Né? Aqui na academia a gente tem até o LTV 13, a gente faz a primeira venda, faz a segunda venda dentro de 7 dias, faz a próxima. Você tem que estabelecer isso dentro da tua empresa também. Né? Hoje eu sei que muita gente faz, eventualmente, mas isso tem que se tornar um padrão dentro da tua empresa. O cliente chegou, dentro de quanto tempo eu tenho que fazer uma nova venda para ele? Eu preciso agregar valor ao meu produto. Então eu começo a usar essa estratégia. Montar uma narrativa desse formato. Olha,
chegou aqui uma peça nova, a gente pode usar isso também quando chega nova mercadoria na loja. Né? Olha, eu tô aqui abrindo as caixas novas e assim, tenho aqui uma peça que vai combinar com o que você comprou na semana passada. É por isso da conexão com o cliente. Vocês viram a importância de eu conectar meu cliente lá na chegada, de usar o ICP ideal? A gente vai montando loopings onde a pessoa vai ser direta, ela vai comprar ali comigo mais vezes, né, numa constância. E com o ICP, tu também vai agregando valor para aquele cliente que veio lá através do tráfego, né? Como a Ana colocou ali. Quando o custo é alto, eu preciso fazer uma nova oferta. Eu preciso trazer esse cliente para o jogo. Porque se ele me custou, né, lá R$50 no início, eu preciso agregar valor a ele. Ótima pergunta, Ana. Qual a cadência que vocês utilizam para o LTV3? O que acontece? A gente precisa ter uma característica do cliente. Né? Se eu sei, por exemplo, que ele gosta, né, de um quadro lá específico, eu começo a trazer essa narrativa. Olha, fulano, então eu sei, né, que tu gosta muito de tal cores, sei que tu está engajado com tal produto, e eu quero te mostrar um pouquinho mais. Me conta, vem na loja aqui para nós conversarmos pessoalmente, ou eu sei que a correria, né, do dia a dia impossibilita você de estar aqui presente. Posso te mandar aqui no WhatsApp alguns modelos? Né? É muito disso. E serve sim, Ana, exatamente para o ponto físico, tá? Qual que é a diferença? No ponto físico, tu tem algo a mais. Por quê? Tu pode trazer esse cliente na loja novamente. E a gente sabe que quando ele tá na loja, ele vai comprar mais de uma coisa. Então eu uso disso. Olha, chegou aqui um modelo específico, chegou aqui um formato diferente, né, que eu quero muito te mostrar. Tu tem 5 minutinhos para passar aqui na loja essa semana? E quando tá ali na loja, tu vai trazendo uma narrativa também de identificar, olha, eu sei que tu tem lá um filho, né, uma filha que gosta de tal modelo. Então tu vai trazendo isso. Tu precisa conectar o cliente em poucos minutos e engajar ele com o que você quer que seja a narrativa de venda. Só que se eu não tenho uma estrutura, né, bem alinhada quanto a isso, se eu não sei usar o meu LTV, muitas vezes é uma compra que não iria acontecer. Porque o cliente está lá na vida dele, uma correria, muitas vezes buscando criança na escola, levando em mercado e casa, ele não vai lembrar do teu produto. Então é o nosso dever, enquanto empreendedor, ir buscar esse cliente, chamar ele novamente, trazer ele de volta para o jogo. Então, sim, Ana, serve ponto físico e tu pode usar ainda de mais estratégias. E assim, eu tenho certeza que vocês já tinham vendido para um cliente novamente, esperando o cliente vir até você. O LTV é você provocar isso. Você ir de atrás desse cliente e falar, olha, fulano, eu posso te ajudar a fazer uma nova compra. Olha, chegou aqui uma peça diferente. Então é muito disso também. Eu não sei hoje, me conta aqui nos comentários, hoje vocês já tinham pensado dessa forma? Vocês vendem uma vez para o cliente ou vocês têm uma forma recorrência de trazer ele novamente? Me conta como é que é isso aí na loja de vocês. Show. Assim, a gente conversou um pouquinho sobre o ICP, né? O ICP também é algo muito bacana a gente aplicar. A gente falou de LTV, mas tudo isso não funciona se eu não tenho uma esteira de produtos. Né? Hoje, muitos empreendedores não sabem e não têm uma esteira de produtos dentro da sua loja. E aí fica confuso, né? Como que a gente faz a venda? O que eu oferto no LTV1? O que eu oferto no LTV2? Como que eu vou conduzir esse cliente para agregar valor aos meus produtos e cada vez ele fazer uma compra num ticket mais alto? Aí a gente chega na esteira de produtos. A esteira de produtos, ela é uma sequência de oferta estratégica, né, que você vai fazer para o seu cliente para subir o nível, subir o ticket de compra dele. Porque assim tu garante que ele vai comprar uma próxima opção do teu produto e que ele vai investir um valor maior na sua loja. Né? Foi o que a gente falou lá no início. Olha, o cliente compra uma blusa, né? A blusa tinha ali um valor de R$50. E agora ele pode comprar uma calça que combina com a blusa que tem um valor de R$80. Ele pode também levar o tênis, que lá tem um valor de investimento de R$100, R$200.
Tá vendo como eu vou aumentando, eu vou escalando o meu ticket conforme as compras que ele vai fazendo? A esteira de produtos é isso. Eu defini lá um produto de entrada, onde esse cliente normalmente vem, né? Normalmente eles compram, o carro-chefe, né, do teu empreendimento. Eu trazer um produto intermediário que combina com aquilo, né, que vai agregar valor, que vai, de alguma forma, estar vinculado ao primeiro produto. E eu trago também um produto com valor agregado mais alto. Aí sim eu monto, né, uma esteira simples, de 3 passos, de 3 produtos no qual ele vai escalar, mas que o valor vai subindo, que o valor dele vai agregando, né? A gente vai crescendo dentro disso. Né? Aqui na academia a gente também tem uma esteira de produtos muito bem alinhada. Né? Muitos dos nossos clientes que entram lá nos treinamentos já fazem parte lá da nossa agência. Porque a entrega dentro do nosso treinamento ela é muito grande, traz um resultado, traz um retorno financeiro e aquela pessoa tem liberdade de investir num produto maior, de ticket maior. Então a gente vai vinculando isso aos nossos produtos. E isso vocês têm que fazer dentro da loja. Né? A gente tem que fazer isso. Né? Você tem que pensar, né, quais dos teus produtos eu posso escalar, normalmente qual que é a porta de entrada, o principal produto. E qual seria lá o sonho do meu cliente? Aquele tem um valor agregado tão grande que os clientes ficam pensando naquele produto. Né? Então eu vou agregando a isso também. Eu quero ouvir que várias pessoas estão entrando agora, mas me conta se está fazendo sentido tudo isso. Né? Se vocês têm alguma dúvida referente a esses pontos, eu quero agregar ao máximo. Perfeito. Então, assim, a gente chega também, né, em um outro ponto que eu acho de extrema importância a gente trazer aqui, que é as indicações. Muitos mentorados chegam para nós, né, já trabalhando a indicação, entendendo um pouquinho de como ela funciona, né? Só que a gente tem também aquela questão de sempre esperar a indicação. Né, ficar esperando com que o cliente traga uma nova oportunidade, traga uma nova pessoa, né? Ou muitas vezes nas lojas isso acontece bastante, né? De a pessoa só sobreviver de indicação, né? Ter só esse canal de linha de frente. Só que o que acontece? A verdade é que a indicação, ela também tem que ser provocada, né? Eu também tenho que fazer isso. Então hoje, se você é dono de negócio, né? Se você fica dependendo da indicação, eu tô aqui para te dizer que se tu não trazer mais canais, se tu não agregar mais canais, tu vai morrer na praia. Porque é isso, a gente tem que ter outras linhas de entrada, o próprio canal de indicação ele tem que ser aprimorado. Tu tem que buscar essa vertente. Tu não pode ficar lá na loja esperando que as pessoas tragam oportunidades. Né? Tu não pode esperar ali no teu empreendimento que as pessoas vão trazendo outras pessoas, outras oportunidades de fechamento. A gente tem que trazer a indicação, mas a gente tem que ter também ciência de que eu tenho que provocar ela. Eu tenho que ir lá no meu cliente e pedir indicação. Né? Aqui na academia, a gente faz o dia D. O que é o dia D? A gente entra em contato com os melhores nossos clientes, e dentro disso, a gente pede a indicação. A gente provoca ele para trazer uma nova oportunidade. Claro, sempre bonificando também esse mentorado. O que tu pode fazer na tua loja? Olha, se tu me trouxer uma indicação, eu consigo uma porcentagem de desconto. Por quê? Lembra que aquele cliente ele teve um custo? E se tu tá trazendo a recorrência para ele, tá agregando valor, ele está se pagando, ele está crescendo cada vez ali o custo dele. Dentro disso, eu tenho a liberdade para novas pessoas que não me custaram nada para trazer, que é o caso da indicação, eu tenho a liberdade de trazer ali um mimo, de trazer um brinde na primeira compra, né, uma porcentagem de desconto, algo que seja atrativo para aquele público. E dentro disso, eu sei que se o cliente entrar, se ele comprar, através da recorrência do LTV, da minha esteira de produtos, eu vou começar a manter ele.
trazer cada vez mais oportunidades. Você tá vendo como uma coisa é essencial com a outra? Eu não posso só alimentar o canal de entrada se eu não consigo reter esse cliente, se eu não consigo manter ele comigo. Então, além de eu abrir novas portas, né, como se provocar as indicações, metrificar as entradas, eu preciso reter esse cliente. E eu faço isso através de outros pontos que a gente conversou aqui, que é entender o meu ICP, eu consegui ter uma esteira de produtos muito bem alinhada, né, funcionando, os LTV tá todos em dia, né, eu tá ali conversando diretamente com esse pessoal, trazendo eles de volta para o jogo, vendendo novos produtos. Então eu começo a trazer isso para o meu dia a dia. Eu começo a direcionar cada vez mais nessas pessoas. E assim, eu tenho certeza, se você aplicar isso no teu negócio, é impossível tu não ter resultado. Impossível. Porque se eu tenho um canal de entrada alinhado, se eu estou trazendo novas indicações, eu começo a ser, vamos dizer, agregando cada vez mais valor e ser referência naquilo que eu estou fazendo. Então eu começo a trabalhar com isso também. Eu começo a direcionar esse cliente de uma forma muito mais assertiva. Eu sei que tem várias pessoas chegando agora, mas me conta se está fazendo sentido tudo isso. Se vocês já tinham pensado dessa forma, já tinham executado dessa maneira dentro do negócio de vocês, me conta um pouquinho. Perfeito, eu tô muito feliz aqui vendo todos os nossos mentorados, né, aqui na live, porque esse é o intuito, tá? As lives servem pra gente agregar o máximo possível para que vocês tenham ciência de como alavancar o faturamento de vocês, né? E assim, eu tenho certeza absoluta, né, que alguma dessas dicas vocês ainda não tinham pensado. Então vamos recapitular um pouquinho, porque eu sei que tem bastante gente que está entrando agora. O que acontece? A gente falou um pouquinho sobre o ICP, né? Que é quando eu classifico lá meu cliente, eu trago ele de uma forma mais assertiva, eu entendo quem é o meu cliente, quem que é, para quem que eu quero vender. Eu começo a linkar isso com a minha comunicação, com os direcionamentos que eu vou fazer dentro da minha empresa, né? Quem é a pessoa que eu quero direcionar? O que ela faz? Qual bairro ela mora? Qual é a média de idade dela? Né? Qual que é o ticket que normalmente essa pessoa compra? Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre o LTV, que é onde eu entendo um pouquinho como eu posso trazer esse cliente para dentro do jogo, como que eu faço para ele comprar um novo produto, para ele se manter comprante comigo, né? Ter uma recorrência ali de compra. Então, eu trazer isso na faixa etária ali novamente, né? E assim, o LTV a gente pode dividir ele, né? Até dei o exemplo aqui da academia em 3 níveis. Eu fazer o LTV 1, né? Trazer esse cliente para comprar um ticket maior, que a gente já linka com a esteira de produtos que a gente falou também. Lá no LTV 2, trazer um produto mais intermediário, né? Trazer um produto com valor agregado maior, até chegar lá no LTV 3, que é quando eu trago um valor super agregado, um produto onde ele já está num nível de consciência muito grande, né? Que é o que a gente busca, que a gente quer fazer com que o cliente cada vez compre mais na minha loja, no meu empreendimento de modo geral. E enfim, a esteira de produtos, que foi a gente falou também, muito ligado a preço, né? Eu iniciar lá com um produto de entrada, algo que tem um custo mais baixo, eu apresentar um produto intermediário, que é o oferta principal, que ele tem um valor agregado já maior, né, do que o produto de entrada, e eu trabalhar com um produto de desejo, né, um produto de desejo com um valor maior, personalizado, né, um ticket mais alto. Então, eu trabalhar um pouquinho com isso também.
Eu até queria entender se você tem alguma dúvida referente a tudo isso. Porque eu sei que pode parecer bastante coisa, né, para o dono de negócio que está lá pensando no estoque, pensando no dia a dia, em como que eu vou fazer para vender mais. Essas estratégias servem exatamente para isso. A gente fica olhando lá o cliente novo, pensando como que eu vou trazer novas pessoas, novas visitas, como que eu vou trazer pessoas através do tráfego. Só que o intuito aqui é que você entenda que o verdadeiro ouro da venda é o cliente que já te conhece, é o cliente que já está ali contigo, que já está conversando com você, já entende o valor que tem o teu produto, né? E vai ali cada vez se conectando mais. Hoje a gente vê bastante, das grandes lojas tendo uma pessoa referência no digital. E isso não é à toa, é porque o ICP daquela loja é muito parecido com aquela pessoa. Então ele traz um valor, uma identificação muito grande, e a gente começa a fazer as compras, de uma forma mais fluida, porque eu me conecto com aquela pessoa, porque eu me conecto com quem está ali, do outro lado da câmera. Então a gente começa a trabalhar muito disso também. E assim, eu confesso pra vocês que eu tô muito animada. Eu já quero trazer uma coisa que eu sei que vão brigar comigo depois aqui internamente. Porque eu vi que tem vários nossos parceiros, mas também tem pessoas novas aqui chegando. Tem muitas pessoas novas. E eu quero que vocês conheçam um pouquinho mais a academia. Que vocês entendam um pouquinho mais o que a gente faz. Porque aqui o nosso objetivo, quem já tá conosco sabe, que é crescer o faturamento, é vender mais todos os dias, através do digital, através de novos canais, através de portas de entrada. Então tem que fazer muito disso também. E assim, eu vou trazer uma oportunidade no final da live, que eu não tô autorizada para fazer. Mas eu vou fazer igual, porque eu tenho certeza que vai agregar muito para quem tá nos assistindo. É uma oportunidade única que já vou contar pra vocês. Mas assim, já me conta aqui se tá fazendo sentido tudo isso, se você tem alguma dúvida referente a cada um desses pontos que eu apresentei. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Diego. Perfeito, Diego. Como que a gente faz, para gerar essa conexão com o cliente? O primeiro ponto, que eu acredito que é de suma importância, é eu entender, quem é o meu cliente. Foi o que a gente falou sobre ICP. Se eu sei para quem eu quero vender, eu sei as características dele, eu começo a usar muito disso. Eu agrego isso lá nas minhas chamadas de vídeo. Por exemplo, se eu sei, que o meu cliente é um empreendedor, um dono de negócio, eu começo a trazer isso na minha narrativa. Eu não vou deixar lá o meu cliente pensar que ele pode comprar, eu vou falar diretamente com ele. Eu vou direcionar as minhas perguntas diretamente para ele. A gente faz muito isso nos vídeos aqui da academia, voltada para os donos de negócio, porque a gente tem, claro, o nosso ICP e a gente quer direcionar para esse público. Perfeito, Diego. As dicas principais que eu tenho, para essa recompra é eu principalmente gerar um ponto de conexão lá no início, na primeira venda que eu faço. Por exemplo, se lá na primeira compra do cliente eu sei que ele, por exemplo, gosta muito da cor azul, e eu sei que tem um produto aqui de valor agregado que está dentro da cor azul, tô dando um exemplo bem curto, mas assim, se eu sei que ele tem essa característica, eu vou trazer isso na minha recompra. O que eu posso trazer para ele? Se eu tenho um produto lá que tem as características dele, eu vou falar sobre isso. Eu vou lá no WhatsApp, fulano, tudo bem? Então, eu sei que tu gosta bastante da cor azul e assim, chegou um produto aqui que é a tua clara. Então eu começo a ser algo totalmente personalizado, porque tem isso também. Hoje a gente vive num mundo tão digital que a gente não tem mais a parte humana no atendimento.
E a gente precisa trazer isso. A gente precisa direcionar para o meu cliente de uma forma totalmente personalizada. E quando eu tenho um ponto de conexão na primeira compra, e por isso eu tenho que saber muito bem quem é o meu cliente, eu começo a trazer isso nos LTV, né? Eu começo a trazer isso nessa recompra que ele vai fazer. Trazer essa narrativa novamente. Isso aí, Diego, pegar novas informações, né, e agregar o máximo é muito importante. Até pra gente usar para uma recompra, mas principalmente para eu ajudar. Né? Uma coisa que o Cleber fala muito aqui na empresa, até a gente fala muito no comercial, que é eu deixar de ser o interessado e começar a ser interessante. O que realmente eu posso agregar? O que o meu produto faz de diferente que vai realmente modificar a vida daquela pessoa? Né? Por mais que a gente tenha hoje, vou usar o nicho de moda feminina, que é o que a gente mais vê, né? Está expandindo muito, é um nicho muito competitivo, ele trabalha muito a autoestima. Então a mulher não está comprando na tua loja porque é um produto barato, ela está comprando ali pela experiência, pela forma no qual ela vai se sentir no final da compra. Então se eu tenho características para personalizar ainda mais o atendimento dela, eu fazendo isso eu vou reter o cliente, né? Eu vou ter um cliente que confia em mim para fazer a nova compra e eu tenho certeza que o cliente vai voltar todo mês, porque ele se sente diferente naquele ambiente. Então eu começo a agregar isso também, eu começo a conversar dessa forma com o meu direcionamento, com a minha comunicação no digital. Né? Até a gente começa a ver também no Instagram que a partir do modo comunicação, a partir do meu vídeo tendo uma narrativa alinhada e assertiva, eu começo também a ter mais visitas no meu perfil. Porque eu estou falando com um público direto, direcionado, e na forma orgânica a plataforma também já vai entender que eu tenho potencial ainda mais de conectar aquela pessoa. Então a gente começa a ir para umas outras linhas também, que é o direcionamento dentro do Instagram. Né? Até eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque é algo que eu acredito que conecta muito com as ações, por exemplo, de LTV. Pensa se o cliente, né, ele conhece a tua loja, ele está recebendo ali novamente os teus vídeos, está te vendo lá nos stories, e eu começo a trazer uma comunicação direta com ele, tu pensa a conexão que isso não vai fazer na vida dele. Né? Porque a gente tem que pensar que a vida do cliente também é uma correria, né? Também está ali à frente de muitas outras coisas. Se eu tenho uma características dele, né, que eu posso utilizar para uma recompra, eu trago isso numa narrativa de vídeo, vai ser aqui onde tu vai vender. Então eu começo a usar também essa linha de raciocínio, eu direcionar dessa maneira, né, dentro do digital também. E assim, foram excelentes perguntas, né, Diego? A gente tem que também trazer bastante disso. Eu gosto também de falar um pouquinho, que eu acredito que tem super, né, a agregar dentro principalmente das indicações, é a forma no qual a gente se posiciona. Porque quando tu faz uma indicação, quando tu vai trazer uma nova pessoa, a primeira coisa que ela faz é buscar uma referência. Então ela vai ir lá no teu Instagram buscar alguém que já falou com ela, né, que já falou, já tem uma conexão. Então, dentro disso, a minha comunicação dentro do Instagram também tem que ter um posicionamento muito bem alinhado. Né? Um bom exemplo disso, que traz muitas indicações, né, de uma forma indireta, são as provas sociais. Eu tenho que trazer prova social para dentro do meu perfil, para dentro da minha loja, eu tenho que ter depoimentos dos meus clientes, porque isso gera uma conexão também. Isso gera também um direcionamento, um alinhamento para que o meu cliente compre com uma segurança maior. Então, eu também começo a falar sobre isso, começo a trazer isso também, né? E a gente começa também a direcionar muito das compras. Né? Claro que o foco, o objetivo da live é ensinar vocês como a gente faz para vender mais para o mesmo cliente. Mas vocês perceberam, se eu não estou alinhado em outros canais, esse cliente pode também ficar ali com receio de compra. Então, eu tenho que mostrar que eu estou bem posicionado, que eu sou uma loja séria, né? Que eu tenho um empreendimento sólido. E eu começo a falar sobre isso. Porque muitas empresas vivem aí correndo, né, atrás de novas oportunidades sem entender como, sem saber o como eu vou fazer isso.
Então, quando eu tenho todo um processual alinhado, desde a entrada daquele cliente, de uma nova oferta, de uma esteira de produtos, em qual momento eu vou trabalhar esse cliente novamente, eu começo a montar um ciclo de compra, né? Que ele tem um final que nós chamamos de um final muito bem direcionado, né? Então, eu começo a alinhar toda essa roda. E a gente vai fazendo isso de uma forma muito bem direcionada, né? Com novas ideias, trazendo um lead de qualidade, né? Alinhando lá com o marketing também. Porque eu lembro que eu falei assim, não adianta a gente investir pesado no tráfego se eu não consigo reter esse cliente. Eu tô literalmente deixando lá o dinheiro na mesa. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter um processual, do início ao fim, com esse cliente. Eu tenho que ter um direcionamento alinhado. E é isso que nós fazemos todos os dias aqui na academia, alinhando isso. Diversos nossos mentorados hoje já têm isso muito claro, né? Que nem a Ana estava conversando, interagindo aqui conosco, por conta disso. Quando eu entendo que não é somente eu trazer novas pessoas, novas visitas, e sim reter a minha base, porque eu tenho certeza que tem muitas lojas, muitos parceiros nossos que estão aqui hoje, que também tem uma base muito bem estruturada, mas que não estava sendo trabalhada. Então eu tenho que ter isso também, eu tenho que trazer uma recuperação para esses clientes com um ponto de conexão. Então eu começo a trazer todos esses clientes de volta para o meu jogo, de volta para dentro da minha loja. Eu começo a trazer eles não só para o ponto físico, mas para dentro do meu WhatsApp também. Começo a direcionar para tudo isso. Perfeito. Eu queria entender um pouquinho de vocês. Me conta, hoje vocês já tinham pensado nessa forma de reter o cliente? Vocês já têm uma forma de reter ele aí na loja de vocês, na empresa de vocês? Ou é algo que vocês ainda não estavam aplicando? Me conta aqui no chat. Eu também acho importante a gente falar que muitas empresas também têm, né, um público muito diversificado, né? Tem uma variação de clientes muito distintas, né? Isso acontece também, vou dizer que eu escuto diariamente, não, mas eu vendo para todo mundo, né? Mas a gente tem que entender que nem sempre é assim, né? A gente tem um cliente ideal, a gente sempre tem um ICP muito bem formado, a gente tem um principal cliente onde ele compra, mas eu preciso identificar esse perfil. Por mais que eu venda, né, para diversos públicos, para feminino, para infantil, né, eu sempre vou usar o exemplo de moda feminina, mas assim, eu tenho que identificar qual que me traz mais lucratividade, qual que a recorrência de compra é maior, qual que compra o ticket mais alto. Então também tenho que identificar esses pontos, também tenho que identificar essas características, porque só assim eu vou conseguir definir, né, o meu cliente ideal. Porque é isso, né? O ICP é tu parar de atirar no escuro e tu conseguir direcionar o teu anúncio, o teu produto para alguém que tu sabe que tem o poder aquisitivo de compra, né? Para alguém que tu sabe qual vai ser, né, ali o direcionamento dessa pessoa, qual vai ser o produto que ela vai comprar. Porque tem muito disso, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui que é dono de negócio, quando entra lá um cliente, quando tu identifica um perfil, tu já sabe o que vai comprar, como vai comprar, tu já tem esse feeling com o teu produto. No digital não é diferente, eu preciso ter esse direcionamento, eu preciso entender sobre isso, aí eu tenho que direcionar também de uma forma muito correta. Então eu começo a trazer essas características. E assim, é a partir disso que a gente começa a ter resultado. Eu espero ter aplicado o máximo possível, né? Espero que vocês apliquem isso hoje já. A gente está no início do mês, bora pra cima. Vamos aplicar, identificar qual que é o nosso produto de entrada, quem que é o nosso CP ideal, quem que é o nosso cliente ideal,
trabalhar ali o LTV, pensar quem que tá, né, de clientes lá do mês passado que eu vendi, que estavam aqui na loja, que podem comprar uma nova peça, que podem comprar um novo produto, e começar a direcionar para esse público também, começar a conversar, né, usar aquele ponto de conexão. Então, assim, a gente falou um pouquinho, né, sobre o ICP, né, que a gente pode aprofundar cada vez mais, porque hoje, quando tu identificar um ponto de conexão, tu vai ver que vai surgindo muitos outros. A gente falou sobre o LTV, sobre o tempo de vida útil do meu cliente, como que eu faço para manter ele aqui comigo. A gente conversou sobre a esteira de produtos, né, que ela serve para criar novas ofertas, para usar isso de forma estratégica também, né, com quem eu posso falar, com quem eu posso vender, né, depois de um determinado tempo. A gente falou sobre as indicações, que elas não são somente, né, eu esperar alguém me trazer uma nova oportunidade, eu esperar com que o cliente traga novamente uma pessoa, uma nova possibilidade de venda, mas eu instigar isso, eu trazer isso novamente. Eu ir lá e cutucar esse cliente para ele me trazer, né, uma nova possibilidade, trazendo desconto, alguma coisa ali para agregar. E assim, eu quero convidar, né, todo mundo que está aqui na live, que está assistindo. Como eu disse, eu tenho aqui uma possibilidade imperdível, né? É algo totalmente surreal. Até depois da live aqui, eu nem estava autorizada a fazer isso. Mas eu vou fazer porque eu tenho certeza que vai ser o ponto onde a gente vai ter essa virada de chave. A gente vai conseguir auxiliar cada um de vocês de forma diferente, de uma forma mais alinhada. E eu vou fazer assim. Eu vou abrir aqui até o Diego está assistindo, o Diego não briga comigo depois. Eu vou abrir possibilidades de 5 pessoas ganharem uma consultoria individual. Então já vai lá no nosso chat da academia, né? Já vai lá no nosso direct, no link da bio, entra em contato, né? E manda lá, vim pela live. Porque que acontece? Eu vou liberar essas consultorias e vocês vão estar diretamente com o nosso time. Vou colocar vocês direto lá com a nossa equipe para tirar suas dúvidas, para sentar contigo e estruturar, né, ali uma ação de LTV, né, para a gente fazer juntos, montar o ICP da tua loja, conversar um pouco sobre indicações, o que a gente pode fazer. É um tratamento individual que eu estou liberando para quem está aqui na live. Então já aproveita isso, já manda direto lá no nosso direct, que eu tenho certeza que vai ser onde a gente vai pular, né, toda essa parte e montar uma estratégia efetiva. Sentar ali com vocês e estruturar algo para ter resultado, que é esse o nosso objetivo. Então, assim, eu já quero agradecer todo mundo, né, por participar, por puxar esse tempo aqui conosco, porque eu tenho certeza que você está aqui hoje, no sábado de manhã, tu tá acima da média. Tu já tá acima da média, porque tu tá buscando conhecimento, tu tá buscando expandir o teu negócio. E é isso que move, né, o empreendedor, a gente tá crescendo. E eu sei que se tu tá aqui hoje, tu quer faturar mais. Tu quer entender como funciona o digital para vender mais. E é isso que eu tô te trazendo, essa possibilidade. Então já manda lá no nosso direct, já entra em contato, que toda a nossa equipe vai te auxiliar. Então, obrigada a todos que participaram, né? E lembrem, né, eu espero que isso fique fixado na mente de vocês, que o cliente, né, que traz o lucro de verdade, que a fonte, né, dos nossos resultados, é aquele que já está com você. Então, ache uma maneira de vender novamente para ele, né? Seja ele estruturando um funil, seja trazendo um LTV, uma nova possibilidade. Foca nesse cliente que é ele o teu pote de ouro, certo? Então, assim, qualquer dúvida, manda lá na academia. Então, eu vou estar acompanhando de perto, né, todo mundo que encaminhar, porque eu quero fazer esse atendimento personalizado com vocês. E fica de olho, tá? Que em breve a gente tem a próxima live. Tchau, tchau!